Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, e não deixe de adquirir a sua caixa assombrada do mês de setembro com o tema Gnomos, ok? Tenho certeza que você vai gostar. Olha aqui o que... Gente, tem um cabelo aqui. Acho que eu tirei. Vocês vão gostar. E olha aqui um dos itens. Ai, minha mão pintada aqui. Que veio na caixa Gnomo, que é esse lindo gnomo. Feito em resina, exclusivamente para caixa assombrada, tá? Ele carrega uma carriolinha aqui, ó. Que é verde aqui também, por isso, por conta do chroma key, né? Não dá para ver direito. Mas olha só, ele carrega uma carriolinha onde você pode colocar suas pedras, seus cristais, né, que os gnomos gostam, ou balinhas, docinhos, moedas, chaves, seus anéis, seus brincos, enfim. Você pode colocar aqui na carriolinha do gnomo, certo? Então esse é um dos itens que você vai receber na sua caixa assombrada do mês de setembro com o tema Gnomos. E bora pro relato de hoje, que é este daqui. Espírito da morte na UTI. Eita! Oi, Ana, Matheus e assombrados, tudo bem? Eu nunca amei um canal como eu tô amando o seu. Tem pouco tempo que eu o conheci. Eu estava vendo um recorte aqui de um podcast quando vi você e o Matheus falando sobre a mulher com o bife. Aí eu fui correndo procurar o seu canal. E desde aquele dia eu tô maratonando todos os dias, tô amando tanto. Eu me sinto livre aqui, podendo desabafar sobre esses temas. Exato. Esse relato não tem nomes. Aconteceu em maio de 2021, nos 5 dias em que eu fiquei acordada na UTI. Quando acordei do coma, eu tinha esquecido de como comer, como beber água e tinha perdido temporariamente todos os movimentos do meu corpo devido à medicação. Devido à medicação, eu não conseguia nem virar a cabeça. Eu não tinha noção das horas porque as janelas eram pintadas. Só dava para ver quando estava de dia e de noite, só. Na UTI tinha muitos leitos que ficavam separados dos lados por divisórias, tipo divisórias de escritório. E na frente tinha uma cortina azul claro que sempre ficava aberta. O lugar tinha o formato oval e era bem espaçoso. Me chamava muito a atenção uma senhora que estava entubada e atrás da cortina azul do leito dela tinha algo escuro com um capuz. Mas eu não conseguia ver o rosto daquilo. Esse ser tinha o formato de uma pessoa, mas não se mexia. Ficava sempre na mesma posição e no mesmo lugar. Ele ficava parado olhando para essa senhora e eu não entendia. Não importava a hora que eu olhasse, aquele ser estava lá, olhando para a senhora. Eu só conseguia ver porque as enfermeiras levantavam a cabeceira da minha cama várias vezes ao dia. Naquela mesma noite, quando eu olhei, o ser não estava mais lá. Minha mente estava confusa, eu achava que isso era coisa até da minha cabeça. Uns minutos depois, o aparelho daquela senhora começou a apitar. Um apito sem interrupções, tipo pip. Os técnicos e enfermeiros correram até ela, fizeram massagem cardíaca, o médico chegou e assumiu a massagem, as enfermeiras a chamavam pelo nome e falavam com ela que ela tinha uma família linda, que ela voltasse. Durou muito tempo, eles tentando ressuscitar aquela senhora, mas não conseguiram. Eu achei muito triste, eu nunca tinha visto alguém morrer na minha frente. Eu chorei tanto vendo aquilo. No outro dia, aquele ser escuro estava em outro leito. Mas eu ainda não estava relacionando direito, eu não estava raciocinando direito. E eu não dei importância. Não associei ele com a morte da senhora. Demorou um pouco e a pessoa desse leito também morreu.
De madrugada, o enfermeiro me acordou para fazer hemodiálise porque o meu rim tinha parado. Será que é a mesma moça que eu contei um outro relato? Qual que era o mesmo relato? Eu contei... Gente, quer ver? Peraí. Será que não é do relato que eu contei mais cedo? A mesma? Gente, será coincidência ou não? Bom, vamos continuar aqui. Cadê? Voltando aqui. De madrugada, o enfermeiro me acordou para fazer hemodiálise porque o meu rim tinha parado. Eu pedi para levantar minha cabeceira porque eu ia ficar 4 horas fazendo hemodiálise. E eu vi aquele ser olhando para um rapaz. Foi quando eu entendi que não era uma pessoa de verdade. Eu nunca tinha visto nada parecido. E esse rapaz morreu pela manhã. Eu perguntei para a técnica o porquê que todo mundo estava morrendo assim, um atrás do outro. Ela só disse para eu não me preocupar com isso, que eu tentasse pensar em outra coisa. Ok. Fiquei tão triste, chorei tanto, até que um técnico de enfermagem foi conversar comigo, mas eu não poderia falar nada sobre aquilo, né? Eu só falei que eu estava muito aflita porque eu nunca tinha visto ninguém morrer. Foi quando ele disse que eu precisava ser forte, que a maioria das pessoas que estavam na UTI em estado grave morreriam e que talvez tivesse uma explicação. Como assim? Então eu me acalmei porque não tinha nada que eu pudesse fazer, né? A não ser orar pelos espíritos daquelas pessoas, já que eu estava ali acordada, as vendo partir. Então eu sempre orava quando isso acontecia. Assim que alguém partia, higienizavam o local e chegavam novos pacientes. Com a ajuda da fonoaudióloga, consegui voltar a comer e a beber água. E elas ficavam admiradas como eu estava me recuperando tão rápido. Nesse meio tempo, um senhor também acordou do coma. Eu não sei o que era aquele ser, talvez a morte ou algum espírito que anuncia a morte, eu não sei. Foi quando eu parei de olhar para os leitos e eu olhava para o chão ou para o teto só para não ver mais aquilo. Tiveram várias mortes nos outros leitos que ficavam fora do meu campo de visão. Eu não sei se aquele ser sempre aparecia em todas as outras mortes, né? Eu não olhava mais para nenhum leito. Foi então que os sonhos começaram. Só era fechar os olhos que eu me via caindo da cama hospitalar e morrendo em seguida. E acordava muito assustada. Esse sonho se repetiu durante o dia todo. Eu não tenho noção de horas, porque o relógio ficava na parede da cabeceira da minha cama, e como eu ainda não me mexia, eu não conseguia olhar. Foi quando a psicóloga da UTI, como de costume, foi em meu leito para mais uma sessão. Eu estava tão incomodada com esse sonho de queda que eu comentei com ela que só era eu fechar os olhos para tentar dormir que eu me via caindo e morrendo e acordava muito assustada. Conversamos um pouco e ela foi atender mais um paciente, um senhorzinho que também tinha acordado do coma. Só tínhamos nós dois acordados ali. Mas ele se mexia. Eu ouvia as enfermeiras pedindo para ele não levantar da cama e não tirar a fralda. Passei a noite toda me assustando com essa queda e morte em meu sonho. Quando de manhã cedo eu ouvi um barulho bem alto de algo pesado caindo no chão. Vi os técnicos correndo para fora de onde a minha visão alcançava. Foi quando alguém disse para o enfermeiro que o paciente tinha caído da cama e ninguém sabia como isso tinha acontecido. Gente, eu gelei. Eu não conseguia raciocinar, sabe? Foi uma correria naquele dia. Pelo que eu ouvi, era um homem muito pesado. Eu chorei muito nesse dia também. Depois do almoço, a psicóloga foi em meu leito e não era dia de sessão. Ela só foi para falar: você sonhou com isso e o seu sonho aconteceu. Ela estava com um olhar apavorado, me encarando, esperando a minha confirmação, sabe? Mas eu só olhei para ela com calma e disse: deixa isso para lá, foi só um sonho. Sim, assombrados, eu poderia confirmar, mas ela era psicóloga. Tudo que eu falasse ia para o meu prontuário. Ela nunca entenderia.
Eu tive muitos pesadelos naquela UTI. Seres asquerosos querendo me pegar e eu sempre fugindo. Eu não lembrava de como orar, rezar ou fazer uma oração. Eu não lembrava de nada. Muitas coisas eu demorei um tempo para lembrar. Já de madrugada me acordaram para fazer hemodiálise e eu perguntei as horas e eram 3 horas da madrugada. Hora da misericórdia divina. Então fiz a única coisa que eu lembrava, que era falar com Deus. Eu sempre falei com Ele, sempre elevei o meu pensamento a Ele, mas não sei por que eu não tinha lembrado de falar com Ele assim que eu acordei daquele coma. Falei com Deus até amanhecer, pedindo que alguém fosse falar de Deus para mim. E de manhã, antes do café, coincidência ou não, um técnico entrou em meu leito cantando um louvor. Eu amo ouvir louvores, só que ninguém ali sabia. Ele se aproximou de mim e disse: eu não sei porquê, mas essa madrugada eu via o leito 5 e me via falando de Deus para você. Só que eu não sou evangélico, eu nunca fui, mas a minha mãe era e sempre falava umas coisas de Deus para mim. Gente, eu chorando contei a ele que eu também não sou evangélica e nunca fui. Falei com Deus pedindo que alguém fosse falar sobre Deus para mim. E Deus me atendeu, me mostrando que eu estava ali, sem meus movimentos, mas Ele não tinha esquecido de mim. Ele falou várias coisas sobre Deus, de como Ele é perfeito e tudo mais. E naquele mesmo dia eu tive a visita do meu marido. Contei a ele que eu tinha perdido os meus movimentos porque eu entrei no hospital andando, mas devido à medicação eu não conseguia me mexer. O médico veio, conversou com a gente, nos falou que era uma sequela, que eu continuasse a fisioterapia e que eu seria transferida para a enfermaria, naquele mesmo dia. Tudo isso aconteceu em 5 dias em que eu estava acordada e consciente na UTI. O relato de minha experiência dos dias em que eu estava em coma, Ana, o relato de minha experiência dos dias em que eu estava em coma, a Ana já leu, que foi o relato chamado O Mundo Espiritual. Ah, tá. Na madrugada fui transferida para a enfermaria e em outro relato contarei as aparições na enfermaria. Ana e assombrados, me desculpem porque ficou muito longo. Espero que de alguma forma esse relato ajude alguém. Eu nunca mais vi aquele ser que prenuncia a morte e espero nunca mais ver. Hoje eu já ando, graças a Deus, só tenho sequelas nos braços, nas mãos e nos dedos. Cada vez que os meus dedos tocam a tela do celular para digitar, eu sinto dor. Mas vale a pena contar essas experiências para vocês, porque vocês são os meus únicos confidentes do sobrenatural, junto com a minha irmã. Mais uma vez, muito obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. E, gente, eu não posso falar com 100% de certeza, mas se não me engano... Peraí que deu uma travada aqui. No e-mail. Acho que foi só no e-mail, né? Espero que tenha sido só no e-mail. Bom, a minha sobrinha já, se não me engano, uma vez ela contou que ela também ficou um dia ou 2 dias na UTI por conta lá que ela tinha algumas crises de epilepsia e tal. E ela falou, ela era pequena ainda, ou foi quando ela fez a cirurgia, agora eu não lembro, eu acho que foi quando ela fez a cirurgia. Ela ficou em observação, que era de praxe ali, ficar na UTI, e também estava acordada. E ela contou que uma hora ela acordou e ela viu esse ser de capuz, bem aquela característica da morte mesmo. Como ela falou aqui, ó, parado, só que aos pés de um leito de alguém. Ela tinha uns 13 anos, acho que na época, quando ela falou que viu isso. E só que aí eu não me lembro se ela chegou a ver se essa pessoa faleceu realmente depois ou ela não chegou a ver isso, mas eu lembro dela me contando que viu no hospital, aos pés da cama, se não me engano, esse ser de capuz preto, se não me engano até com a foice na mão, sabe? Depois eu tenho que perguntar isso direito pra ela. Mas será mesmo, gente, que
realmente tem um ser ou algo assim que vem ou anunciar, ou não é anunciar, sei lá o que vem fazer, buscar a pessoa, mas não são seres de luz, não, alguns parentes falecidos que vêm pegar a gente. Será que é isso ou depende da pessoa? Ai, gente, eu não sei. Não sei. O que vocês acham? Já viram algo parecido? Manda um relato pra gente, deixe suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!